Bem-aventurados os puros de coração, com a nossa querida Laura Mar. Ai, tá começando a mudar. Hã? Tá começando a Gente, que enorme satisfação, que energia maravilhosa essa música traz pra gente já começar já com a energia lá em cima, né? Que coisa boa, poxa vida. Então vamos lá. A gente vai falar agora sobre bem-aventurados os puros de coração. Lá na casa espírita que eu frequento, o CELD, Centro Espírita Leon Denis, muitos palestrantes costumam dizer, quando eles estão fazendo um estudo, uma reflexão, que aquilo que eles estão falando serve mais para eles do que para quem está escutando, porque se eles estão falando, eles precisam reforçar aquilo. excelente. E comigo não é diferente, né? A organização me passou um tema que é uma grande dificuldade que eu tenho. Falei, opa, deixa eu estudar porque é a minha grande dificuldade, né? Então, vamos lá. Gente, eu travei. Cadê o slide 1? Slide 1. Então vamos lá começar, né, com as anotações de Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse, e os discípulos repreendiam essas pessoas. Então Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, muito bem, né? Para nós espíritas, reencarnacionistas, que sabemos que temos, né? Que o nosso espírito, quando reencarna, já não é um espírito recém-criado, que muitas vezes esse bebezinho bonitinho e fofinho que está nascendo é mais velho, mais antigo do que nós. Então parece não ter muito sentido essa questão de quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Mas e se essa criança for um espírito, né, já trazendo uma bagagem complicada? Então, na verdade, o que Jesus quis dizer? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que, na verdade, ele não disse que são aqueles que são, né, iguais à criança, mas que se assemelham a uma criança. Deixa eu contar uma ocasião, uma coisa que aconteceu comigo, né? Então, teve uma situação, minha mãe faleceu, o carro estava no nome dela e tal, e a minha irmã estava regularizando lá em Avaré a questão do carro que ficou para mim e para minha irmã. Aí eu precisei enviar uns documentos com a autenticação, com tudo direitinho, fui lá, autentiquei, assinei e tal, e mandei para ela pelo correio. Quando ela chegou no Detran, não aceitaram o documento, porque ele foi autenticado, né, não como idêntico, mas por semelhança. O cartorário no Rio de Janeiro, que fez a questão, não colocou que a assinatura é autêntica, mas colocou que é semelhante. Então, aí foi aquela coisa, no final das contas eu tive que refazer o documento, mandar de novo, aquela coisa toda. Isso porque eu estou contando? Para ilustrar que quando se assemelha a criança, não é idêntico à criança. Onde se assemelha é a aparência da pureza que uma criança traz. O bebezinho fofinho tem a aparência da criança. Então, na verdade, ele parece, tem aquele aspecto inocente, aquele aspecto da criança pura, né? Então foi isso que Jesus quis dizer, né, quando ele disse que bem-aventurados
aqueles que são puros, né, de coração, como uma criança, né? Então, o que é ser puro de coração, né? O que é a palavra pureza? Vamos passar para o próximo slide? Eu fui lá, né, no Google, né, no Dr. Google, e no dicionário online de sinônimos, tudo isso aqui é sinônimo de pureza, né? Então, clareza, limpidez, lucidez, nitidez, transparência, sinceridade, autenticidade, candura, exatidão, genuinidade, grandeza, honestidade, honra, originalidade, respeitabilidade, sinceridade, castidade, continência, ingenuidade, inocência, virtude, integridade, decência, dignidade, integridade, lisura, probidade, retidão. Então, é fácil ser bem-aventurado, gente. Tá fácil, receita do bolo. Agora vamos embora, já acabou a palestra, todo mundo já está sabendo o que é a pureza do coração. Né? É fácil, simples, né? O que é? Obrigada. O que é, então, né, a pureza? Né? Nada mais é do que aquilo tudo que está arrolado no capítulo né, no capítulo do homem de bem, que eu não vou entrar nesse detalhe, porque amanhã, né, Jane vai falar bem sobre a questão do homem de bem. Então, né, o homem de bem é uma pessoa pura do coração, porque olha a quantidade de qualidades que ele tem, né? Então, o que é ser puro de coração? É eliminar as purezas, as impurezas do nosso coração. Isso é muito difícil, muito difícil. Por isso que eu falei, quando a gente tem que estudar para dar o estudo, é porque a gente está precisando. Porque vocês conhecem aquela Laurinha bonitinha, fofinha, aquele chuchuzinho. Mas aqui ninguém comeu 1 quilo de sal comigo. Então, né? Como diz, foi ótimo. como diz um palestrante também lá do céu, de Nele, costuma muito dizer isso. Vocês me acham boazinha? Pergunta pro meu marido se eu sou boazinha. Pergunta pra ele se eu sou boazinha. Então, as impurezas que a gente traz, né, são muito grandes, né? Por exemplo, né, a gente cola, por favor, não me, né? Fica bonitinha aí no lugar, né? A gente tem tanta impureza que muitas vezes a nossa imperfeição faz com que a gente até justifique, né? A gente se amolde. Não tem aquela passagem de Jesus, aquela história de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, que as pessoas se amoldam, né, amoldam a árvore, aquela árvore, como é que é aquela parábola da árvore, da figueira, né? Árvores boas não dão maus frutos e árvores ruins não dão nesse capítulo, que as pessoas vão se amoldando, né, pegando a árvore de vida e fazendo ela aparecer, ela ficar daquele jeitinho que você quer que ela fique. Então, às vezes, né, quando a gente não quer mudar, então a gente justifica aquela nossa característica, aquele nosso defeito, como se traveste essa característica de uma qualidade, né? Então, a gente, por exemplo, tem a justificativa de ser sincero. Eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa que eu não minto. Eu não vou falar, por que eu vou falar com uma pessoa que ela está bem, se ela não está bem, se ela está feia, se ela está horrorosa? Eu falo porque eu sou uma pessoa honesta, e honestidade, sinceridade é qualidade, né? Sem a gente perceber que está sendo descaridoso, sem a gente perceber que a gente está magoando. Quer ver um exemplo? Né? O marido, gente, qualquer semelhança com a minha vida não é mera coincidência. O marido resolve lavar o banheiro. Então o marido vai lá e tal, e tira tudo de dentro do banheiro e tal, e bota as toalhas molhadas tudo em cima da cama e tal, e espalha tudo pela casa toda, lava o banheiro e tal, e depois passa o rodo e não passa o pano e fica aquilo tudo molhado e tal, mas ele lavou o banheiro.
esposa, né, que pode ser qualquer pessoa que vocês imaginarem, chega assim, toalha em cima da mesa, em cima da cama, molhada, ai meu Deus do céu, tudo molhado, nem sei. Gente, a pessoa vai lá para agradar, para ajudar. Que é a coisa mais descaridosa do que uma pessoa querendo te agradar, querendo te ajudar e você ainda criticar a pessoa, né? Então, olha quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Ah, não, mas tudo bem, é correto botar uma toalha molhada em cima da mesa? Não é correto. Mas, o que eu vou valorizar? Eu vou valorizar uma coisa que não é correta que fez, ou eu vou valorizar o que a pessoa fez com a intenção de ajudar, que a pessoa se esforçou, que a pessoa trabalhou, que a pessoa botou, entendeu? Então, a pessoa botou o melhor dela ali, né? Ela deu o melhor dela. Então, vamos valorizar o melhor lado da pessoa, porque o puro do coração, ele não fica vendo o lado ruim ou o lado mal, ou a coisa negativa dos outros. Ele vê o que ele pode aproveitar de bom para estimular para as pessoas crescerem, para as pessoas serem boas, né? Uma pessoa pura do coração, né, ela cultiva sentimentos elevados e ela não se permite contaminar pela impureza que existe à volta dela. Porque a gente vive mergulhado num mundo, muito embora a gente está caminhando para a regeneração, cheio de impurezas, e às vezes a gente acaba se contaminando, né? Então, por exemplo, a gente vê uma cena de violência na rua, aí a gente se exalta, né? A gente vê, por exemplo, quem mora no Rio, né, na hora de entrar no trem, aquele empurra, aquela, né, todo mundo querendo sentar, aquela confusão toda, e a gente entra na vibe. A gente acaba reclamando, acaba às vezes não fala nada, mas pensa, acaba se incomodando com algumas cenas que a gente vê. E eu vou passar para vocês uma história que eu acho muito interessante, de uma palestrante lá do céu, já estava dando uma palestra, a Deusa Nogueira, e ela contou, um dia estava passando pela Central do Brasil, né, Central do Brasil, estação de trem, com conexão com várias linhas e tal, e uma confusão, e hora de rush, aquela gentarada entrando e saindo. Ela estava passando pela Central do Brasil, até que estava tendo uma briga, né? Então, tinha duas pessoas brigando, e aí o que aconteceu? O povo começou a aglomerar em volta da briga. E aí o pessoal começou a se envolver, a se exaltar, a fazer aquela torcida, né? Opa, espetáculo e tal. Uma senhorinha, pequenininha, baixinha, a senhorinha pegou um caixote, subiu no caixote e começou em voz alta a orar o Pai Nosso no meio daquela confusão. Aí o que aconteceu? Algumas pessoas que estavam ali perto começaram a orar junto. Dali a pouco estava todo mundo rezando. Quem não estava na vibe da oração, dispersou, perdeu a graça, foi cada um seguindo o seu caminho. Dali a pouco nem os briguentos não estavam mais ali. Daqui a pouco cada um foi para o seu lado. Ela conseguiu dispersar uma confusão com uma atitude muito simples, que é orar no meio daquela confusão. Então, olha só, o puro de coração, né? Se fosse eu, Laura, passando por ali, né? Eu podia até fazer uma prece, mas eu ia embora, seguir meu caminho e falar, ai meu Deus do céu, abençoe. Ela fez mais, ela além de fazer a prece, ela contagiou aquelas pessoas. Ela elevou a vibração daquele lugar e emitiu amor e vibração alta para aquelas pessoas que estavam ali. Quantos de nós, no meio de uma confusão, no meio de uma briga, no meio de uma violência, tomam uma atitude dessa? Eu acredito que muitos de nós aqui, com essa questão das orações constantes, muitos de nós aqui já tem esse negócio de ver uma confusão e orar, né? Então ela é pura de coração, porque naquele momento ela só pensou em ajudar. Bom, eu comentei ali nos bastidores na hora do lanche que eu ia falar da nossa querida Carla Faves, né?
Então eu fui beber na fonte. Ela proferiu uma palestra com este tema: segure nos corações, bem-aventurados os puros de coração, no dia 21 de março de 2016. Alguém se lembra dessa data? 21 de março de 2016. O primeiro dia da primeira Copaz em Amarantina, Minas Gerais. Foi o dia que Carla proferiu essa palestra no Evangelho da Rede. Bem-aventurados os puros de coração. Quando eu vi a data, eu me arrepiei. Então ela comentou, né, fazendo um comentário sobre esse tema, que às vezes a prática do mal, né, ela é tão valorizada que a gente tem vergonha de assumir. Às vezes a gente até pensa diferente, às vezes a gente até quer fazer diferente, mas a gente se sente um estranho no ninho e acaba, às vezes por vergonha. Lembra o livro dos Espíritos, né? Os bons são tímidos e fracos. Quando forem ousados, eles prevalecerão. É mais ou menos isso que tá lá, né? Então, às vezes a gente tem vergonha de assumir uma postura correta, uma postura íntegra. Então, por exemplo, muitos acham dinheiro na rua e já querem lá, já se preocupa em pegar o dinheiro para achar o dono para devolver. Aí muita gente fala: mas você é bobo, você vai querer devolver, vai aparecer um monte de dono. Já que é para dar para qualquer pessoa, guarda para você, né? Muita gente, né, tá num grupo, todo mundo fala palavrão, não fala palavrão. Ah, não fala palavrão, você é careta, né? Pega todo o tempo livre que tem para atividade da casa espírita, para uma atividade numa obra social. Aí fala: não, você é fanático, não sai do centro espírita. Eu já ouvi isso de pessoa falando: mas o que o centro espírita vai resolver na sua vida? O centro espírita paga as suas contas? Já escutei isso. O centro espírita paga as suas contas, né? Então, muita gente acaba se envolvendo nesse tipo e acaba se intimidando, né? Aí, se a gente for responder: mas o Chico Xavier não fazia isso, Jesus não fazia isso, o que muitos podem falar? Ah, você não é Chico, você não é Jesus. Mas peraí, gente, Jesus não é nosso guia modelo. Se ele é guia modelo, então a gente tem que seguir Jesus, a gente tem que ser como ele, a gente tem que seguir o exemplo dele. Hoje nós não somos como Jesus, mas nós estamos caminhando para ser como Jesus, né? Então, a gente que se deixa levar pela opinião da massa, né? Então a gente não está sendo puro de coração, porque quando a gente tem a pureza do coração, a gente vai seguir o que Jesus falou, a gente vai seguir nossa consciência e vai dormir com o coração tranquilo, né? E tem também a questão da pureza do coração, né? A questão também, muitas vezes, do nosso interesse pessoal, que é um conflito. Existe o interesse do Cristo, o interesse da coletividade e o interesse pessoal, né? Eu vou contar para vocês uma coisa aqui que caberia muito na dinâmica que a gente vai ter da entrevista, mas eu acho que encaixa tão certinho que eu resolvi pegar outra coisa para a dinâmica e vou dar esse depoimento aqui, né? Então foi também numa palestra da Carla que me deu esse clique, né? Como é que a gente fala? Oi? Reflexão? Como que é o tema da tua dinâmica? Em qual momento da sua vida ocorreu o despertar, né? Transição moral. Transição dos valores morais. Aquela palestra foi uma transição moral violenta, transição de valor moral violenta que aconteceu comigo, né? Alguns anos atrás estava correndo aí
abaixo-assinado para que os pais, né, os responsáveis por autistas, tivessem isenção do imposto de renda. E aí eu tratei de divulgar, né? Falei que legal, né? Se ganhar isso daí eu vou ter isenção de imposto de renda, né? E tudo bem. Aí, pelos dias seguintes, eu ouvi uma palestra em que a Carla contou uma história, né? Ela falou sobre a questão do interesse pessoal, que às vezes a gente está tão voltado para o nosso interesse que a gente relativiza o interesse da coletividade. Ela deu exemplo de uma senhora que ela conheceu, que ela se tornou uma senhora idosa com direito à gratuidade do transporte de ônibus, mas ela continuou pagando a passagem. E aí algumas pessoas criticaram: como assim? Tá pagando passagem, você não tem gratuidade? Eu tenho direito, mas eu não preciso, eu posso pagar passagem. Deixa esse recurso para quem precisa, eu não preciso dessa gratuidade. Aí aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei: meu Deus, eu estou correndo atrás de uma coisa que eu não estou precisando. E o recurso público, porque se eu não vou recolher o imposto, o recurso que eu estou deixando de recolher, muitas vezes está deixando de beneficiar alguém, né? Aí alguém pode falar: mas vai deixar para o governo, alguém vai pegar, né? Vão desviar, mas isso, se desviar, não é comigo. Não é problema meu. Eu estou fazendo a minha parte. Então, aí eu comecei a refletir sobre as outras prioridades. Eu, quando saio com os meninos, a gente tem prioridade de sentar, tem prioridade de furar fila, tem um monte de prioridade que a gente tem quando eu estou com os meninos na rua. Mas peraí, os meninos precisam sentar? Eles estão bem, saudáveis, né, são jovens. Às vezes a gente pega uma condução cheia com pessoas cansadas, pessoas que não têm prioridade, mas estão cansadas, trabalhando muitas vezes de pé o dia inteiro. Aí eu tenho, né, tem certos direitos que a nossa consciência sabe que aquilo é um privilégio. É direito, por exemplo, meu filho está desorganizado, tudo bem, aí dá um lugarzinho para ele, está precisando, tá? Se ele não estiver precisando, deixa outra pessoa sentar no lugar. Olha a transição do valor, isso já é um spoiler, né? A transição do valor moral que essa palestra, né, me deu esse momento. Então, o puro do coração, ele vai procurar ver o que é correto, independente de ser o meu interesse ou não, né? A gente que está estudando a doutrina espírita já há algum tempo sabe que a gente deve lutar contra o orgulho e o egoísmo, que são as maiores chagas da humanidade, né? Então, a gente sabe que se a gente tem alguma imperfeição, a gente não pode, né, ficar estagnado. Né, não pode desanimar se errar, nem estagnar, né? Porque a gente vai reincidir em erros. Nós não somos puros, né? Eu fico imaginando que o nosso espírito é como aquele copo de água suja, que você vai derramando água limpa e a água suja vai saindo, vai misturando com a limpa, vai misturando com a limpa, vai misturando aos pouquinhos, até que de repente só tem água limpa no copo. Até só ter água limpa no copo, muita água ainda vai ter que cair ali. Então, a gente não pode achar que errou. Ai meu Deus, eu errei, eu não podia ter feito isso, eu sou espírita, eu estudo. Não podia ter caído nesse erro, né? Isso é o desânimo, a gente não pode se deixar levar pelo desânimo. A gente tem que lutar contra essas imperfeições. E se a gente, né, também está muito enraizado na gente, a gente não pode simplesmente... eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, a gente tem que lutar. Não pode também procrastinar, deixar para a próxima encarnação. A gente vai ter chance na próxima? Vai ter muitas chances em muitas encarnações. Mas por que a gente vai deixar para a próxima o que a gente pode resolver hoje? Né? A Carla acabou de falar, bem-aventurados os aflitos, né? Então a gente vai ficar cultivando aflição até quando? A gente não quer sair da aflição? Então, vamos trabalhar.
né? Vamos trabalhar, né? É do lado, é do lado. Isso aí é luzinha vermelha do lado. Peraí, vamos lá. Setinha, apontando para que lado? Pode ser para cá. Mudou a abril. Então vamos prosseguir, né? No capítulo 8, item 6, a palavra adultério. Opa, peraí, eu acho que eu. Não, é isso mesmo. Né? A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Jesus muitas vezes empregou esse termo para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. Então, quantos de nós não sente de vez em quando uma raiva, às vezes até uma mágoa, né? Quantos de nós não desanima de vez em quando, né? E quantos de nós não se sente tentado a praticar o adultério? O adultério, na lição do Cristo, né? A gente pode entender como o adultério de você ser casado e estar de olho em outra pessoa, ou o contrário, você está de olho em outra pessoa casada, pode ser, mas não se restringe a isso. O adultério, né, também designa o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. Então, quando a gente tem pensamento, a gente está cometendo o adultério, a gente está adulterando aquele nosso conhecimento do Cristo, aquele nosso conhecimento das leis morais, daquilo que a gente deve aplicar a nós, para a gente, né, aquilo que a gente falou, a gente de repente mascara de algum outro nome, não, eu sou autêntica, não, eu sou sincera, não, eu sou uma pessoa corretíssima, então tem que ser tudo correto, né? E a gente acaba estrangulando o outro, né? A gente acaba pegando muito no pé do outro, principalmente quando é filho, né? Aí, não, eu sou corretíssima, meu filho tem que andar na linha e tal. Então, muitas vezes é o adultério. Não, vamos educar com amor, vamos educar com respeito, né? Às vezes, a gente até, né, falando dessa questão do adultério, da questão, né, do mau pensamento, do mau procedimento, muitas vezes a gente não chega a agir mal, mas por falta de oportunidade, porque se a gente tivesse oportunidade, a gente faria, né? No Evangelho, né, nesse capítulo, que comenta sobre esse capítulo, tem uma instrução muito consoladora, né? Porque muitas vezes a gente fala, meu Deus do céu, quando é que eu vou melhorar? Não é possível, eu errei, estou errando de novo. Eu tive esse mau pensamento, estou tendo esse mau pensamento de novo. Ai, meu Deus, será que eu não tenho jeito? Tem jeito. Porque, né, nesse capítulo, ele fala sobre um escalonamento, né? Existe um escalonamento. Existe aquela pessoa que pratica o mal, que pensa no mal, que fala do mal, mas que está convicto que aquilo está certo e não se arrepende e nem pensa em se modificar. Essa pessoa, o progresso ainda não se fez nessa pessoa. Essa pessoa ainda está, né, ainda está no comecinho da escalada do progresso. Então a pessoa olha para o marido da vizinha, né, e fala, ai, eu queria muito esse marido para mim, né, mas ele nem olha para mim, mas se olhasse não ia me escapar. Essa pessoa, o progresso ainda não progrediu. Mas eu acredito que seja a maioria de todos nós aqui já está naquele patamar que olha para o marido da vizinha, poxa, ele é bonito, né? Show. Não posso, não, tem dona e deixa eu me desligar disso, né? Desse pensamento. Ou então, né?
A Jane precisou sair para atender a porta, deixou a carteira aqui. Quantos golpes terá que ter? Deve ter bastante. Gente, eu não tenho ideia. Muita punição. Meu Deus! Ai, perdoa! Gente, o progresso dessas pessoas está em andamento, está em vias de se cumprir. A pessoa pensa no mal, mas ela não faz. Ela tem um freio, às vezes até faz, mas se arrepende, né? A pessoa, por um deslize, por uma fraqueza, né? Então a pessoa também, qualquer semelhança, mera coincidência, a pessoa vê o filho aprontar, perde a cabeça e senta a chinelada no filho. Eu fui bater, eu tô cansado de saber que não é para bater. Aí chama o filho, conversa, olha só, eu te bati porque eu fiquei nervosa, eu fiquei irritada com você, você me provocou, mas não é correto. Você me desculpa, você não deveria ter feito isso, mas eu não deveria ter te batido. E da próxima, quando tá com o chinelo na mão, ai meu Deus do céu, deixa eu me segurar. O progresso está em vias de se cumprir. Vai ficar morrendo, se remoendo de culpa porque bateu no filho? Não. Vai se esforçar para não bater mais. Vai se esforçar para não brigar mais, para não ofender mais, para não fazer mais a coisa errada. Nesses, o progresso está em vias de se cumprir. Mas tem aquelas pessoas, né, que é um privilégio de poucos, que nem faz o mal e nem pensa no mal. Essas pessoas já progrediram. O progresso já se progrediu. Então, é consolador isso. Porque cada vez eu quero que vocês, cada vez que errar e se arrepender, pense nesse capítulo aqui. Não, eu já não estou lá embaixo. Já estou vendo que está errado. Também não estou lá em cima, mas meu objetivo, então, eu vou continuar lutando, tentando, me esforçando, que eu vou chegar lá. Né? Então, a gente tem que valorizar, né, o essencial e não as aparências. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente estuda, muitas vezes a gente se apega. A gente fala, né, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, principalmente o Evangelho, e a gente pensa, nossa, como os fariseus eram apegados à forma. Mas a gente também, em algum momento, pode estar incidindo nesse erro, de se apegar a determinadas formalidades em detrimento do essencial. O essencial é o amor, o essencial é o sentimento, é o moral. O essencial não é o aspecto, não é a forma, né? Alguém aí, numa conversa, num bate-papo aí dos corredores, né, tava falando, eu acho que a gente não precisa vestir de branco, né? Para poder curar. Uma pessoa de preto foi lá e fez uma cura. O essencial, a pessoa estava de preto, mas estava predisposta a curar. Observar, o branco tem algum significado? Tem a questão da luminosidade, tudo isso tem um significado. Mas o fato de não estar envolvido assim não quer dizer que não possa ser feito. Né? É melhor, né, uma roupa mais clara e tal, é melhor. Mas o fato de não estar com a roupa clara não quer dizer que o bem, que a cura não possa ser efetuada. Né? Os fariseus perceberam, né, numa festa lá, numa reunião, que os discípulos não lavaram as mãos. E eles já se incomodaram com isso. Né? E foram questionar Jesus, seus discípulos não lavam a mão, eles estão violando a tradição dos antigos. Aí o que Jesus respondeu para eles? Hipócritas! Vocês violam os 10 mandamentos, não honram pai nem mãe, mas ficam fazendo oferendas a Deus pensando que estão cumprindo a lei. Então Jesus arremata. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja. O que sai da boca vem do coração. E é isso que torna o homem impuro,
porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não torna um homem impuro. Então, quando a gente tem algum apego, não é só fariseu não, tá, gente? Eu não sou da turma dos fariseus, mas eu tô num exercício violento de desapego à formalidade. Eu andei até conversando com o pessoal aí. Eu sou uma pessoa muito cartesiana, muito fixada com regra. Se é 35 minutos, se na contagem eu fizer 36 minutos, aquilo me dá um negócio, meu Deus, passou um minuto. Então, a gente às vezes se apega com algumas formalidades. Eu sou assim com regra, a gente até, né, Jânia, às vezes tinha algumas regras da corrente de oração que eu ficava ali, cartesianinha, seguindo, dali a pouco não seguia, outro não seguia, outro não seguia, outro não seguia, eu falava, Jânia. Aí o que a Jânia, né, o envolvimento aí do nosso Ismael, Laurinha, olha só, né, aceitar, isso aí não é o mais importante. Ó, né? As mãos não lavadas. Eu ficava porque não lavava. O que entra pela boca que sai, mas o que sai da boca, entendeu? Aí a gente é um treino que eu venho fazendo. Gente, eu vou fazer uma confissão para vocês, mas não é para ninguém se constranger, porque se tem alguém para ficar constrangido aqui, esse alguém sou eu. Eu tenho toque de erro de português. Eu tenho um toque de erro de português que me dá circuntivo. Se a vírgula, meu Deus, essa vírgula não pode estar aqui. Ela? Meu Deus, Aqui eu sofro com isso, né? Gente, eu sou assim. Também. E eu fico lá corrigindo tudo e não sei o quê. O que eu escrevo, eu repasso 20 vezes e vou só para Aí uma vez eu estava fazendo o livro dos médiuns na casa espírita. E aí eu ouvi uma história lá do dinamizador do estudo, um exemplo que ele deu, de uma senhora, escrevia tudo errado, falava tudo errado, e estava lá, era médium, dava psicofonia, psicografia, trabalhava, mas era aquele português assim, que quem é professor, que nem eu, surtava na hora. Aí, ele... Inclusive, eu sou professora de português, eu fui me formar porque eu fui estudar, fazer faculdade de letras, porque tinha um jornal, né, que a gente fazia, um jornal beneficente, e que eu estava sempre discutindo com as vírgulas e com os pontos e não sei o quê. Aí ele falou, não, tem que dar uma professora corrigir. Eu falei, não seja por isso. Fui fazer letras, fui virar professora, para falar, agora eu sou professora, agora eu posso corrigir, vamos lá. Né? Mas a senhora, parei? A senhorinha, aí o pessoal começou a falar, nossa, mas pega mal, né? Tudo escrito assim e falado assim, não seria melhor afastar, não seria melhor dar outra tarefa para ela, não sei o quê. Aí veio o mentor da casa e falou, essa senhora é um dos pilares de sustentação moral dessa casa. O espírito superior da casa só consegue se afinizar com ela aqui. Não tem ninguém com a vibração dela que possa dar a comunicação e escrever o que ele fala. Ela é a que tem. Depois que eu escutei essa palestra, gente, ó, transição de valor moral, parte 2. Vou pegar a parte 3. Meu Deus do céu, e eu tava pegando as mãos não lavadas e ali, sabe, aí a gente vai trabalhando isso. Não é o essencial. Não é o essencial. Então, às vezes, a gente fica muito apegado.
né? É na casa espírita, porque o outro não seguiu a regra, o outro não sei o que, é no trabalho, não, porque o fulano deixou de fazer, não fez, tal. Olha só como a gente se preocupa, né, com coisas assim que não são o essencial. Então essa lição mostra pra gente se apegar. Ah, então não é para se preocupar com português? Não, português é para isso, é para estudar, para fazer direito, mas não é o essencial. Não é o essencial. Não vamos deixar de escrever, deixar de falar, porque não sabe português. Isso não é o essencial. Muitas vezes o nosso mentor está usando a gente com o recurso que a gente tem, porque a gente tem mais recurso moral do que uma professora de português que às vezes não tem recurso moral nenhum para receber um mentor para dar uma comunicação. Então, eu dei esse exemplo porque é uma coisa muito minha, íntima, que eu trabalho, que eu luto, e que cada um de vocês vai ter a sua luta, né? Será que eu estou seguindo realmente o que é o essencial, né? Prosseguindo, né? Se a vossa mão ou vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser deslançado no fogo eterno. E se vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que ter os 2 e ser deslançado no fogo do inferno, né? Cabe aqui também uma interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. O escândalo, né, a que Jesus se refere, não é aquele escândalo que o vizinho casado saiu com a vizinha casada. Não é esse o escândalo que é o foco. O foco do escândalo é o vizinho casado saiu com a vizinha casada e eu tô vendo, me escandalizo e saio falando para todo mundo. Isso é o escândalo que Jesus condena. Porque às vezes aquelas pessoas que estão saindo estão num momento de fraqueza, estão num momento de fragilidade. É uma coisa da intimidade delas que não cabe a mim, a outro julgar. E quando a gente, né, vê alguém fazer um ato mal, né, vê alguém roubar, nossa, fulano roubou, e sai falando e se escandaliza, a gente já está julgando o outro. Então esse julgamento é que é o escândalo que Jesus fala. Ai daquele por quem venha o escândalo, que é aquele que em vez de intervir para resolver a situação, ele bota mais lenha na fogueira, né? Então, muitas vezes a gente vê um ato mal, qual é o que a gente deveria fazer? Se não dá para fazer nada, ora. Como aquela senhorinha que botou a banquetinha, né? O que ela podia fazer naquele momento? Ela podia entrar lá no meio e sair perto? Não, orar. Ora. Ah, mas dá para fazer mais algo além de orar? Conversa com a pessoa, vê por que ela está errando, vê o que você pode ajudar. Quando a gente tem a rodinha da fofoca, né, que a gente vê aquelas rodinhas animadas de fofoca falando o que fulano fez, Beltrano fez, qual que é a nossa atitude? Será que a gente entra na rodinha e participa da fofoca, esquenta mais ainda? Será que a gente vê a fofoca e já sai de perto porque não quer saber? Será que a gente procura mudar o assunto, entrar na conversa e tentar, né, contornar para que talvez aquela pessoa que é o objeto da fofoca seja ajudada ou as pessoas tenham outra compreensão? Não sei, isso cabe a cada um de nós, o que cada um pode fazer, né? Mas a gente precisa se conscientizar de que, né, julgar o outro, escandalizar, né, fazer aquela coisa, aquele mal, porque é o fermento, não é, gente? Né? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Se esse fermento for do bem, daqui a pouco está todo mundo fazendo bem, está todo mundo orando Pai Nosso lá na Central do Brasil. E se o fermento for do mal, daqui a pouco está todo mundo fofocando, falando mal do outro. Pessoas, às vezes, daqui a pouco todo mundo vira a cara para ele e não sabe nem por quê.
o que está acontecendo, né? Então, né, Deus conta conosco, Ismael conta conosco, Jesus conta conosco na grande obra da regeneração, né? A gente deve purificar os corações, valorizar o essencial, não dar brecha para que o mal se anime no nosso coração. Como diz Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina. E também amar, amar e amar. Então a gente vai finalizar, já caminhando para o final, né? Uma instrução que numa das partes finais do capítulo, que diz o seguinte: se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra, possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades do que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Então, gente, sejamos os operários da paz que o nosso mentor Ismael deseja que nós sejamos, porque no grupo dos operários da paz todos os membros são especiais. Adilson transmite serenidade e Alcione autenticidade. Andréia nos transmite a calmaria e Benedita sua bela poesia. Bruna opera a cura dos irmãos e Carla Fabres ensina os cristãos. Celinha é médium que nos traz luz. E Fátima no trabalho com Jesus. Francisca entoa preces constantes. Jaqueline traz palavras edificantes. Jane Azevedo faz poemas que enlevam. E Jane Santo, mensagens que elevam. Jô, solícito operário em nossa lida, a amada Vera Mendonça uniu sua vida. Laine é dona de um lindo sorriso, a Leila de um raciocínio preciso. Luiz Góes, obreiro muito engajado, e Marcelo, fraterno e moderado. A fala da Márcia tem suavidade, a fala do Márcio tem muita acuidade. Margarida, sorrisos que contagiam. Maria Aparecida, textos que alumiam. Maria Carmina canta e encanta. Maria Lourenço, vibração que acalanta. Marili, sua contribuição é bem-vinda. Mary, cercada da natureza linda. Com gravações em inglês, Mário nos brinda. Milena ora fervorosamente. Patrícia assiste o irmão carente. Ramon nos guia à meditação. Rita é senhora de um grande coração. Roberto é senhor que tem alta vibração. Rosa espalha luz pelas redes sociais. Vera interpreta os guias espirituais. Vansan, com suas músicas mais que belas, traduz os acordes das altas esferas. E dando suporte material e espiritual, Christian com sua presença senhorial. Leandro com seu violão melodioso. Caio com um sorriso contagioso. Maíra com sua solicitude. E Carol com sua graça e juventude. A
Ismael, tanto na terra como no infinito céu. Desejo a todos, neste lindo decenário, um feliz e abençoado aniversário. Gratidão! Ela foi campeã dos concursos de poesia do Instituto Hahnemann no Brasil, há muitos anos atrás. Quando eu conheci as poesias dela, eu falei assim, essa aí é uma poeta nata. Com essa alegria, então, está cheio de jovens operários da paz aqui, graças a Deus. Vamos chamar a nossa querida irmã Maria Margarida, de Itajaí, Santa Catarina. Ela nem é pouco. Nossa. Tem que fazer um livro de poesia. Pessoal, recebendo um tanto de abraço do outro lado, porque essa ficou difícil. Calma, Primeiramente, assim, eu queria agradecer a todos vocês. Eu estou bem emocionada, a Laurinha me emocionou, porque todos nós, né? E agradecer porque vocês transformaram a minha vida, o meu lado espiritual. Vocês me tornaram uma pessoa mais resiliente. E hoje mais ainda, eu, vendo vocês pessoalmente aqui, nesse encontro, nesse momento, na Ecopaz 4, eu consegui olhar o olhinho de cada um de vocês e sentir em cada um de vocês a força que uma alma traduz num sorriso, num abraço, numa troca de olhar, às vezes, simplesmente. Não precisa muita coisa. A gente pode dizer muito. E eu tenho muito aprendido com todos vocês, com as postagens de cada dia, com as orações de cada dia. E tudo isso, eu acho que não faz só a mim crescer um pouquinho, espiritualmente, mas que cada um de nós está sendo amparado por Ismael, para que nessa corrente de orações, nessa união fraterna, nós tenhamos a chance, a oportunidade de, como diz Jesus no seu Evangelho, de sermos herdeiros, quem sabe, dessa nova terra. Então a gente trabalha o tempo inteiro para nos melhorarmos, nos tornarmos pessoas de bem, pessoas um pouco melhores, para que, ao chegar o momento da separação do joio e do trigo, que nós sejamos o trigo em brotação e não o joio em crescimento. E a minha fala de hoje, estou meio desatualizada, né? É no papelzinho, é na colinha. E falar sobre as bem-aventuranças de Jesus é magnífico. Então ela vai juntar, acredito que um pouco do que já foi falado, com certeza, né? A Bruninha fez um começo excelente quando nos trouxe o livro Missionários da Luz, a Caminhos da Luz, né? Caminho da Luz, onde ela nos trouxe claramente ali
preparação nossa, provavelmente nós estávamos lá, para a chegada, né, do Cristo, a chegada desse Mestre, a chegada desse sol maior, que é Jesus. E ele chegou até nós. E nós vamos falar então um pouquinho sobre os brandos e os pacíficos. Lindo? Lindo falar sobre os brandos e os pacíficos, é onde a gente quer chegar. E na fala de Emmanuel, no livro Doutrina Espírita, eu tenho que anotar, porque a cabeça já não guarda muita coisa. Emmanuel nos lembra que séculos transcorreram sobre séculos. Ensinamentos do Cristo na Terra foram alterados, omitidos, desprezados ou esquecidos. Eu acredito que, se eu não me engano, a Carlinha falou sobre isso na palestra dela. Alguma coisa referente a isso. Então, esse aqui eu acho que ele está pegando um pouquinho de cada um. Se muitos povos se confessam cristãos e continuam a manter o clima de separatividade, discórdias, legiões numerosas de espíritos dedicados ao Príncipe da Paz prosseguem mantendo a simplicidade dos ensinos divinos do Mestre, que chegaram aos nossos dias. Então, há quantos anos? Mais de 2 séculos, né? Isso. Jesus nos trouxe as bem-aventuranças, ensinamentos que provavelmente, quem sabe, vamos torcer que nós já escutávamos dele. Ou quem sabe naquela época a gente passava longe. E hoje a dificuldade que a gente tem muitas vezes de compreender esses ensinamentos. Jesus é o Príncipe da Paz. A paz vos dou, a minha paz eu vos deixo. Disse ele um pouco antes de morrer. Não vou lá, dou como o mundo a dá. Isso é sobre a fórmula de armistício frágil e incerto, cuja a estabilidade pode romper-se a qualquer momento, mas em caráter firme e absoluto. Por que será? Por que a terra, Jesus disse que a terra também nos daria paz, mas em caráter armistício, né? Que é uma coisa que pode mudar, voltar, mudar, transformar. Eu não vou me alongar, porque já foi falado tudo, a Laurinha agora acabou de relatar tudo isso, né? Será que nós buscamos na Terra as coisas certas? Quais as nossas expectativas maiores no mundo terreno? A maioria, às vezes, o que nós buscamos é o ter. Nós queremos usufruir de tudo que a terra, que o mundo nos oferece. Alguém já falou aqui, acho que o Márcio, não sei se alguém falou, o Adilson falou na palestra dele, que nós vivemos no mundo, precisamos das coisas do mundo, mas lembrar que não somos do mundo.
então, a paz que o mundo nos oferece não é viver dentro do materialismo, mas buscar dentro do nosso mundo isso aqui que a gente está buscando, a espiritualidade. Buscar nos dar bem com as pessoas, respeitar a natureza, os animais, as coisas da criação divina. E a gente encontra paz na terra. E muito mais. Quanta paz a terra nos oferece. Hoje, quando a gente foi ali, naquela montanha, o dedo de Deus, olha que coisa linda. Não tem uma paz, a natureza não nos oferece essa paz? Então o mundo também nos dá paz. Se nós juntarmos a paz do Cristo com a paz do mundo, nós seremos pacificadores. Não? Seremos. Então, e para que esta graça se estabeleça em nossa alma, precisamos de muitas lutas, trabalhos na extinção do egoísmo e de todos os nossos desejos egoístas. É orgulho, desculpe, todos os nossos desejos egoístas. Porque nós não tem, eu acredito que por mais que a gente se esforce, a gente tem ainda um lado egoísta em nós. Né? Referente a alguma coisa, o que for, que a gente está lutando e está vencendo. Nós estamos vencendo. Nós aqui, com certeza, estamos vencendo, senão não estaríamos aqui. Né? Mas, esses nossos desejos, às vezes a gente quer coisas que não pode ter. Na oração da Verinha, ela já falou tudo isso, então não preciso repetir. A Verinha já disse tudo. Muitas vezes nós queremos alguma coisa. Eu vou dar só um exemplo. Eu quero comprar uma casa, mas aquele tipo de casa não cabe no meu orçamento. Então eu vou lá, vou rezar, vou pedir para Deus que Ele me ajude para mim comprar minha casa. Pensamento positivo, joga para o universo vai retornar. Mas, de repente não é para mim ter a casa, não vai ser bom para mim. Eu não vou ter, a minha oração não vai ter esse retorno de me dar minha casa. Porque não é o momento. Esses são exemplos, são várias coisas, né, que a gente pede, às vezes que não foge da nossa alçada, né? Não vou me revoltar. Eu vou aceitar com resignação. Porque se Deus não é que Ele não ouviu a minha oração, a minha prece, né, Verinha? É que Ele achou por bem, né? Que aquilo ali ainda não estava para mim, não era para mim. Portanto, são esses sentimentos inferiores que a gente tem de não aceitar as coisas, né? Que inspiram a discórdia e promovem todas as lutas existentes na Terra. Vocês concordam? Se vocês não concordarem, gente, por favor, né? Vocês digam assim, mas não é bem assim. Daí a gente vai rever de novo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Será que eu pulei? Eu pulei, desculpe. Na resposta 76 de O Livro dos Espíritos, essa aqui é boa, viu? Eu tinha pulado. Eles respondem, os espíritos superiores respondem o seguinte a Kardec: que nós somos a inteligência da criação. Olha que bonito. Nós somos a inteligência da criação.
escrito lá. Então, a indecisão, as ilusões do mundo não podem mais fazer parte da nossa vida. Eu estou tremendo, gente, porque eu chorei, me emocionei com aquela guria. Bem antes da minha fala. Ai, meu Deus. Precisamos ver a lógica e a razão das coisas. É isso que Kardec nos pede e que Kardec espera que nós conseguimos entender. Kardec também espera que a gente entenda o Livro dos Espíritos, pelo menos, né? Nessas questões, certo? Jesus nos pediu para orarmos e guardarmos, seguirmos seus ensinamentos, certo? Ele pediu isso, não pediu? Jesus pediu, né? Quais são os ensinamentos de Jesus mais importantes? Então, Carlinha falou isso também. É isso que agora eu vou entrar nessa parte, né? Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Então, esse é o principal, né? Ali vai começar o quê? A nossa batalha, a nossa luta do dia a dia. Me amar. Se eu não me amar, eu não vou conseguir amar vocês. E como eu me amo muito, eu vou no espelho, dou uma olhadinha, meu Deus, linda, maravilhosa. Como que eu não amo vocês? Vocês são meu espelho. É ou não é? Sim. É isso aí. E na resposta 886, do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte resposta também dos Espíritos. Qual o sentimento da caridade segundo entendia Jesus? Porque nós espíritas adoramos falar de caridade. Nós somos caridosos até embaixo d'água. Você pode mergulhar assim, literalmente. Né? Mas nós entendemos a caridade conforme Jesus nos ensinou? Nem sempre. Tá certo, não manda, né? O óculos também não tá bom. E qual a primeira virtude que nós temos que desenvolver em nós para que a gente comece essa caminhada? A Carlinha falou. Eu acho que a maioria já falou. Benevolência para com todos. A benevolência para com todos eu vou falar para vocês no que eu entendo. É abrangente. É complexo. Todo mundo, cada um vai entender do seu jeito. Eu vejo a benevolência com o meu próximo, por exemplo, assim, não falar mal. Não falar mal da outra pessoa, uma amiga, um vizinho. Eu posso ver naquela pessoa alguma coisa que eu não gosto. Sabe? Eu não sei, tem alguma coisa. Porque não tem com você as pessoas que vocês batem no olho e parece assim, não vai? Ele tem mania de dizer, às vezes, o santo não bateu. Né? E às vezes não adianta insistir, porque você insiste. Mas a pessoa tem hábitos diferentes, costumes diferentes. Aí você vai pensar o quê? Mas ela está errada, né? Não é assim, porque eu sou desse jeito, eu faço desse jeito. Como que a pessoa vai fazer de outro jeito? Mas a pessoa é assim. Então eu tenho que ter o quê? Indulgência. Eu tenho que aceitar aquela pessoa como ela é. Ou deixar que ela siga o caminho dela, eu sigo o meu e pronto. Aceitar. Por quê? A maneira dela pensar e ver a vida
pode me ensinar muita coisa. Eu aprendi hoje aqui, vocês não têm noção do que eu aprendi. A hora que eu falei para vocês ali que o Adilson viu que eu passei na fila, porque o cara disse assim, não, preferencial pode ir, deixei toda a fila ali e foi. Ela deu meus dedos, mas eu te pego no teu. Eu te pego no teu. Tá bom, é bem assim. Certo? Eu vejo nesse ponto, ser benevolente, por exemplo, com as coisas do outro, né? A pessoa quer fazer alguma coisa que eu vou ver que ela não vai fazer direito. Mas eu não vou chegar para aquela pessoa, não, deixa que eu faço porque eu vou fazer melhor, não. Eu deixo ela fazer, que ajuda. Vou me oferecer para ajudar, alguma coisa desse tipo. Então, eu entendo assim, eu não entendo muito bem, ainda estou aprendendo o que é ser benevolente, né? Não fui no dicionário para procurar, mas eu vou, te juro. Então, a primeira coisa é isso, é ser benevolente, né? A segunda, que é prima irmã, eu acho, parenta bem próximo, que é a indulgência. Indulgência com as faltas alheias, certo? Por quê? A gente analisa muito o outro. Né, Laurinha? Tem 3 analisando a gente. E às vezes a pessoa te pede alguma coisa, você não consegue fazer, você vai ali, você esquece, ou você vai lá e olha falando, não pude fazer, tudo bem? E vice-versa. Você tem que entender o seguinte, que às vezes aquela pessoa faltou com aquilo ali por algum motivo, procura saber. Às vezes às vezes é preguiça, às vezes não é. Né? A pessoa é ciumenta, a pessoa é egoísta, mas não sou eu que vou julgar. Não sou eu que vou julgar. Né? Então, é uma falta que ela tem que não depende de mim. Ela não sou eu. Né? Tipo assim, a mágoa, eu acho que às vezes é coisas que acontecem muito com a gente. A ofensa. A gente é muito ofendido ainda, a gente é muito frágil nesse sentido, né? De se ofender. As minhas netas, elas me analisam muito. Tudo elas me analisam. Se eu vou sair, elas olham da cabeça aos pés para ver se está bom, se está legal, se não está. Aí uma chega para mim e diz assim, vó, tá na hora de você dar um jeito no cabelo, você tem que dar uma ajeitada, tem que cortar, tenho que cortar, vou cortar, então tá. Mas ela fez aquilo ali com carinho de neta. Ela não fez aquilo ali para me ofender, para dizer assim, né? Só que eu posso me sentir o quê? Ofendido. Né? Então, eu tenho que ter o quê? Resiliência, eu tenho que ter benevolência, eu tenho que ter indulgência. Certo? Eu não quero falar, me espichar porque tudo foi falado, então eu já não sei mais palavras, eu vou botar aqui, já foi falar tudo isso, né? E a terceira, tem mais uma, o perdão. Perdão das ofensas, que eu já antecipei. Será que nós sabemos perdoar? Eu me analisei, quando a Laurinha falou uma coisa muito certa, isso aqui primeiro é para nós, porque daí eu me analisei, meu Deus, eu vou falar do perdão. A gente sabe perdoar, mas não me perdoar é mais fácil, né? Eu dou uma desculpa, eu fiz por isso, porque aquilo e pronto, passa. Mas perdoar o outro, isso aconteceu muito comigo, acho que não sei se aconteceu com você, muito às vezes no emprego. Né? Quando você trabalha, alguém quer te puxar o tapete,
né? E são muitas coisas que as pessoas, sem querer, às vezes, nos aprontam e a gente precisa perdoar, porque o perdão, ele é muito profundo. O perdão é muito profundo, porque dizer, a gente já está cansado de saber, né, que perdoar é fácil e tal, você vai para lá, vem para cá, deu. Mas você perdoar de verdade aqueles que convivem contigo, não é fácil, né? E todas essas duas questões eu estou enrolando, porque ela vai entrar aqui, na quarta. Estou dando uma enrolada. A quarta questão é o amar aos outros, mas isso com o mesmo amor que Jesus nos ama. Porque quando a gente está falando de Jesus, das bem-aventuranças, a gente tem que fazer, quando ele nos diz que a gente tem que orar e seguir os mandamentos dele, né? Então o mandamento dele a gente tem que levar à risca. Amar aos outros, mas isso como o mesmo amor que Jesus nos ama, né? Mas como que nós vamos falar de amor? A gente fala muito de amor. A gente ama, que é uma beleza, a gente ama todo mundo. Mas como que nós vamos falar de amor se Deus é amor e nós não conhecemos Deus? Como falar de amor? Porque amor é Deus. Deus é amor. Quem conhece Deus? Nós não conhecemos essa intimidade de Deus. Nós sabemos que Ele é amor. Nós sabemos que temos que amar. Mas nós não conhecemos Deus. E nem o compreendemos ainda. Estamos agora começando a nos compreender e a gostar uns dos outros. Nós estamos agora começando a gostar das pessoas fora, porque antes era só da família. Agora nós estamos aprendendo a colocar os outros dentro da nossa família. Na verdade, nós já estamos começando a nos ver como irmãos. Né? Agora, então, como que isso vai acontecer? O amor é uma troca de energia, de harmonia. Mas se o amor acaba, não é amor. Então ele tem que, para ser amor, ele não pode acabar. Ele tem que, o amor ele tem que ser infinito. Nós vamos desencarnar e reencarnar sempre amando, sempre na mesma sintonia de amor. Eu acredito que nós aqui já devemos ter desencarnado e reencarnado várias vezes, porque eu acho que existe uma sintonia muito boa entre a gente e a gente se gosta muito. Pode ser que de repente eu diga assim, não, mas hoje fulana não sei, não está legal. Mas lá no fundo a gente gosta. Gosta ou não gosta? Gosta. Gosta, né? Gosta. Aí hoje o Adilson vai fazer... hoje eu não vou ver a prece do Adilson, não, mas eu vou ver. Então eu vou ver a prece do Adilson. Nossa, que legal. O Adilson estava espírito hoje. E eu aprendo tanto com aquilo ali que eu digo, meu Deus. Por quê? Porque aquela vozinha lá, que não quer que eu veja, porque ele vai me ensinar alguma coisa, ele vai dizer, não, hoje nem vê, vai ser bem, não, ele está hoje direito. Ele estava tão, né? Então são essas coisas. São essas coisinhas que fazem a diferença, essa troca de harmonia. Né? Então ele tem que ser infinito. E nós, tem que ir lendo, porque eu me esqueço, nós impomos, nós temos um costume de impor como que nós queremos e devemos amar o outro. Né? E quem merece ser amado e quem não merece. Isso aí acontece muito. Não com os espíritas, com espírita não acontece isso. Estou falando isso porque isso acontece. Espírita não. As pessoas lá fora. Só lá. Espírita é capaz. Se o outro não me ama, eu não vou amar também. Ou tem outra
HQ, é bem legal, né? Eu quero que o outro fique, eu quero colocar o outro, né, para que ele fique sob o meu domínio. Porque eu amo, mas ele é meu. Aqui. Certo? E só vai sair se eu deixar. Vai onde você for, tem que me dizer. É assim. Eu tive essa experiência, por isso que eu posso falar de cadeira. Onde é que você foi? Onde é que você vai? Quanto tempo você vai demorar? O amor possessivo, a posse da outra pessoa, isso é muito complicado. O amor, ele é libertador, o amor liberta, o amor abrange todos nós, o amor nos sublima, né? Então, é isso, né? Essa coisa do amor que ainda não foi revelado. Para a maioria não descobriu isso. Laurinha, acho que falou, né? Acho que Laurinha falou alguma coisa sobre isso. Que nós estamos ainda longe, né? Que se a gente for olhar o contexto do mundo, né? Como disse aqui no começo, a gente se assusta. Né? Nós temos carência de amor, nós temos carência de Deus. Nós temos jovens se suicidando cada vez aumentando mais, por quê? O vazio existencial. Qual que é esse vazio existencial? A falta da família, a falta de base familiar. Sabe? Não temos hoje. Tem que haver um resgate da família. Um resgate dessa base. Para que as crianças, os jovens de agora que estão vindo, uma capacidade espiritual imensa, enorme, um desenvolvimento, uma capacidade para desenvolver aqui, já desde pequenininho, para serem já, né, colocados já no caminho, eles acabam se perdendo. Porque o esquecimento que o Espírito traz e as consequências que o mundo oferece perturba aquele espírito. Ele entra na droga. Eles fazem, porque é aquele vazio. Ele não tem a mamãe, ele não tem o papai. Eu abandonei tudo na minha vida. E eu fiquei muitos anos cuidando da minha casa, dos meus filhos. Porque meus filhos precisavam de base. Hoje eu tenho, o meu amparo hoje são os meus filhos. Não é o marido. Porque o marido hoje, ele é meu marido, eu pode ser. Mas os meus filhos são meus. Se eu tiver que escolher, eu vou escolher meus filhos. Né? Mas eles tiveram base, hoje eles são adultos. Que sabem caminhar com os próprios pés. Mas eu fiquei ali o tempo todo. Hoje que eu estou já mais liberta, já estou, né? E assim mesmo ainda, né? Então é essa base que o amor começa na família, nessa sequência de moralidade que essa base familiar vai trazer com os ensinamentos de Jesus. Apresentar Jesus para os seus filhos pequenos, apresentar Deus para as crianças, em casa, não é na igreja. Porque lá na igreja ele vai lá ver uma missa às vezes, não nada contra, mas às vezes aquele sacerdote vai falar ali o quê? 1 hora, meia hora. Ele tem as 24 horas em casa com os pais. E essa religiosidade familiar não é só fazer um evangelho no lar, é as 24 horas do dia ter Jesus presente naquele lar. Você fazer aquele evangelho no lar e ter essa caminhada do dia a dia. Vai almoçar, meu filho, vamos agradecer o nosso almoço. Vamos agradecer, né, a Deus, que hoje a gente tinha almoço na mesa. O meu filho, gente, ele estava de um jeito assim que eu, para mim colocar ele, tem que ser com muita delicadeza. Ele sentava na mesa, se a comida não estava do seu gosto, mas isso é aquilo, mas isso é aquilo. Um dia eu disse, meu filho,
Você já parou para agradecer a Deus? Você tem comida na mesa? Que eu estou aqui fazendo a comida para vocês, porque senão vocês tinham que comer marmita ou ir comer no restaurante. Todo mundo sai para trabalhar, quer fazer comida. Pô, estou fazendo comida quentinha, fresquinha, caseirinha, com amor. Ele me olhou assim. Não, eu só quis dizer que ontem nós comemos frango e hoje de novo. Qual é o problema? Certo? Essas coisinhas em casa, às vezes a gente tem que dar, né? Isso faz parte, isso é o meu amor por ele, desenvolvendo, gente, desenvolvendo, isso aí só um desenvolvimento do amor. Acho que eu falei isso, que eu tinha isso mesmo. E o Evangelho nos pede, sejamos mansos e humildes. E o convite de Jesus, a mansuetude, nos fará entender o amor. Porque nós só vamos compreender o amor que é Deus. O amor é Deus. Se nós estudarmos e seguirmos esse caminho de Jesus. Esses ensinamentos de Jesus. Se nós não seguirmos esse caminho, nós não vamos chegar a Deus, nós não vamos compreender Deus, nós não vamos entender o amor. Né? Aí, eu me amo. Mas eu amo o meu próximo. Mas quem é o meu próximo? Meu próximo. Mais próximo de mim. É a minha família, não é a minha família? A minha família não são os próximos, mais próximos que eu tenho. Aí eu tenho que dar uma olhada no meu contexto familiar. Como que eu estou vivendo com esses meus familiares? Eu tenho um bom relacionamento com eles? E quando eu falo familiares, gente, não é mãe, pai, filho. É mãe, pai, filho, nora, neto, genro, o marido a mãe da nora, o pai da nora, o irmão, a avó, o vô. É família. Porque no momento que teu filho casou, o teu genro é teu filho. Ele é um filho que chega por outras fontes, através da tua filha, para ti. Já chega adulto. Com uma bagagem, trazendo aqui na mochilinha, bem diferente. Aí quando a gente começa a tirar aquilo da bagagem, ela está começando a tirar as coisinhas da bagagem, aí eles vão ajustando, porque ele traz uma bagagem diferente. Ele vem de uma família diferente, de uma educação diferente, um contexto diferente. Vocês viram como é difícil? Então, como eu estou com os meus familiares? Estou bem com todos? Então, estou amando o meu próximo. Porque ele é o meu próximo que eu tenho que amar primeiro. E amar muito. Né? Então, no momento que eu estou amando a minha família, por quê? Não é porque eu tenho um irmão, um filho, um tio, um sobrinho que tem problema, que não gosta de mim, que eu não vou amar, que eu não vou acalentar, que eu não vou orar por ele, que eu não vou... Isso já é amor. Amor não é só estar ali, vem cá que eu vou te abraçar. Não. O amor é dizer, poxa, ele tem problema? Então tá, eu vou orar por ele. É meu sobrinho, é meu neto, alguma coisa assim. É tio do meu tio, é tio da minha nora, né? Uma pessoa que está precisando de oração. Família. Então, primeiro, o próximo, mais próximo é família. No momento que nós temos certeza que nós já estamos tranquilos na nossa família, está tudo em harmonia. Claro que não existe uma harmonia perfeita, né, gente? Aqui a gente fala harmonia, vocês entendem? Claro que de vez em quando tem alguma coisa, isso é normal, entre família, entre amigos, entre todos. Isso é uma coisa normal. As diferenças que existem entre nós nos levam, às vezes, a choques, né, emocionais. Seu passado disso. Aí, nós estamos amando o próximo. 5 minutos. Ai, meu Deus. Se nós estamos amando o próximo, nós já podemos nos contar felizes que nós estamos amando Jesus.
Então, se nós estivermos amando Jesus, nós já estamos chegando quase lá, dizer assim, eu amo a Deus. Eu já amo a minha família, eu amo os meus amigos, eu amo as pessoas, eu amo os animais, eu amo a natureza. Então, eu amo, já estou querendo amar a Deus. Já vou terminar. Não, esse aqui é o último. Estou terminando. Aí vem a doutrina espírita nos trazer dentro de uma fé raciocinada e lógica, ancorados na razão, capaz de nos tornar melhores, vendo a todos como iguais, como realmente nós somos, amando-nos como a grande família universal. Assim podemos dizer, amamos Jesus. Eu anoto para não esquecer, mas às vezes eu me lembro e falo antes. A minha paz eu vos dou. Ele falou, amar a Deus como a nós mesmos. São lições do Cristo que temos que seguir. E a minha paz eu vos dou, mas a terra também as dará. Então, eu vou seguir o conselho da Bruna e vou passar para vocês como nós herdaremos essa terra. Legal, né? Vocês já se perguntaram isso? Como eu vou ser herdeiro da nova terra? Livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Se vocês lerem o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, e estudarem essa obra, vocês vão ter uma luzinha assim, que vai dizer assim, então eu vou trabalhar, vou me esforçar, eu vou ser herdeiro desta terra. Gente, operários da paz. Vamos pôr a mão no peito. Coloque a mão no peito. Bem aqui. Ismael, testemunha. Nós aqui, operários da paz. Nós vamos herdar a nova terra. Eu já estou quase indo. Quero me preparar bem. Agora é só um ensaio. Eu estou no pré-escolar. Mas eu juro para vocês, eu vou me preparar. E na próxima, eu venho de volta para cá. Eu quero encontrar todos vocês. E nós vamos continuar o trabalho. Não, eu não sei o que eu vou falar, né? Porque o homem de bem é um bem-aventurado. Sim, agora você vai chegar. Tu viu como tudo se encaixou? Pois é, eu vou fechar bem rapidinho, porque bem-aventurado no aflito, mas não é todo aflito, é aquele aflito que sabe ser aflito, né? Então, é o Márcio agora, depois a dinâmica, depois o jantar e depois a corrente que fecha aí. Certo? Todos bem? Todos preparados? Nós temos uma novidade para contar aqui, que a gente está, na verdade, fechando o ciclo desses estudos maravilhosos que a gente teve, iniciando ontem, trazendo a liderança do Cristo com a Bruninha, né? A gente pôde aproximar um pouco mais de Jesus. Hoje viemos aí
adentrando nessas preciosidades das bem-aventuranças, e agora a gente vai nesse título Despertando para Jesus ou Reencontrando Jesus, onde nós vamos juntar todas essas partes juntas, colocá-las juntas e vamos contar com a participação de todos. Não vai ser uma coisa igual tem sido feito, todo mundo caladinho, ou participando. É bem mais participativo. Quando a gente fala em reencontrar, é porque certamente nós já tivemos com Jesus em algum tempo no passado, já tivemos a oportunidade, e como aquela semente que caiu em várias das terras, a gente estava num período naquela época que a gente pode às vezes ter aceitado Jesus e estar com Ele até hoje, ou a gente pode ter aceitado e depois abandonou, ou a gente pode nunca ter visto Jesus. Mas o caso para nós aqui hoje é que nós vamos buscar reencontrar, ou avaliar, ou refletir o que é encontrar Jesus. Para encontrar Jesus, ou despertar para Jesus, nós temos que crer em Jesus. Ele mesmo disse isso. Ele disse assim: credes em Deus. Esse credes aí está no presente, né, dona Brígida? Credes em Deus, crede também em mim. O segundo crede está no imperativo. Ele quis dizer assim: você acredita em Deus, então acredite em mim, porque Ele é o guia, Ele é o modelo. Aí ele, na passagem, na sequência, ele vai dizer: porque quem vier a mim terá luz, terá vida, e vida em abundância. E essa abundância não é a abundância do existir ou do coexistir, porque o animal existe, a planta existe, a árvore existe, os animais existem. É uma outra abundância. É a abundância da vida, da crença na vida superior, na crença da vida, na crença no futuro. E nós muitas vezes lidamos às vezes bem, mas às vezes não sempre muito bem. E isso aí é a forma natural com que nos encontramos. Na verdade, um grande psicólogo da modernidade chamado James Prochaska, ele fez uma análise nos Estados Unidos de como é que é esse modelo de transformação para melhor. Vocês já ouviram falar alguma coisa? É um modelo teórico da mudança. Ele diz que acontece assim, vamos ver se vocês concordam. Ele diz que primeiro são 6 estágios de uma mudança para melhor. Porque a gente está falando aqui de Jesus, agora nós vamos nos posicionar nós perante o Cristo. Essa que é a proposta do fechamento de hoje. E o Prochaska diz assim: o primeiro estágio no processo de mudança chama pré-contemplação. Nesse estágio em que a pessoa pré-contempla, ela nem contempla ainda. Então por pesquisa científica, você não deve nem mexer com esse tipo de gente, tipo de irmão ou querido, ou seja quem for, filho ou parente, porque se a pessoa ainda não está contemplando um desejo de mudar, não adianta, segundo o Prochaska, você chegar e falar assim, por exemplo, o meu marido ou meu filho não quer, deixa ele, espera o tempo dele, porque se você insistir, vou falar de Jesus, uma hora ele vai aceitar, não, deixa, espera, porque a pré-contemplação não toca, entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso é pesquisa científica, tá, gente? Aí depois entra a contemplação, onde você começa a balancear: Jesus, interessante, minha vida, Jesus, me melhorar, não me melhorar, como é que eu vou fazer esse processo? Então, a pessoa começa a contemplar. Esse aí, ele diz que pode investir. Quando a minha irmã, por exemplo, a gente não era espírita, mas tinha uma tia, avó e tios que eram espíritas. Eles falavam, mas nunca existiu. O tio Pedro sempre contava casos, mas ele não falava, vão ao centro, ou vem cá, você está precisando tomar passe, para a gente está completamente obsidiados. Mas ele não falava, ele dava filho. Aí a Beguinha conhece a Jane também, quando a minha irmã ligou para a tia Nésia que ia dar umas almofadas para ela. Falou: tia Nésia, eu não quero almofada, eu quero o livro dos Espíritos para mim ler. Aí a tia falou:
contemplou. Deu logo 6 livros e a minha irmã mais velha, né? Você tem que ler, você tem que ler. Meio forçado, eu li e falei, nossa, é isso mesmo, né? Em 1978 isso, né? Então, e quando a pessoa começa a contemplar, é porque ela já tem interesse, aí você investe. Depois da contemplação, tem a preparação, então a pessoa começa a preparar os hábitos. A pessoa fumava bastante, ou a pessoa tratava muito mal os outros, aí a pessoa começa a se preparar, aí na 4ª etapa a pessoa vai agir e para realmente age, e aí depois ela tem só que manter. E aí eles vão ficar de boca aberta com a última etapa. Você sabe qual é a última etapa? A recaída. Ou o relapso. Esse é fato científico. A pesquisa é um modelo, então pode procurar, viu, Bruninense? James Prochaska, igual a gente está falando, PRO, que ele é contemporâneo, ele é dessa nossa época. A pessoa faz a coisa, né, faz o plano, quer se melhorar, e aí ela cai. É o processo natural da transformação. Aí ela tem que começar e vai no processo de novo, até que um dia ela cansa de errar e para de errar. Tá certo esse modelo? Vocês já erraram algumas vezes uma coisa, mas eu vou fazer um regime, né, Patrícia? Eu vou começar um regime aqui e vou comer agora só 2 vezes por dia. Quanto tempo dura? Até a dia da vida na próxima. Aí tem uma recaída, né? Então esse aqui é um processo, né, que tem. Então a gente, foi falado aqui para a gente não ficar chateado quando aconteceu alguma coisa que a gente errou, não se magoar, porque o processo é esse, é o processo cíclico, você vai melhorando, você quer se melhorar, aí você cai, aí você volta e reinicia novamente. Então, para nos ajudar nesse fechamento de estudos de hoje, preparando para o Homem de Bem de amanhã, nós vamos reviver o engraçado que foi na primeira Ecopaz. A gente trouxe a parábola do filho pródigo, no ângulo próprio da Ecopaz 1, reencontrando a paz, e hoje nós vamos reencontrar Jesus. É como se a gente já encontrasse com Ele, e Ele tocou na gente de alguma maneira, depois a gente já afastou, e agora a gente está bem próximo dEle. Tenho certeza que todos nós aqui queremos encontrar, ou reencontrar Jesus. E isso reporta-nos então a passagem do filho perdido, que é aquele rapaz jovem ainda, com o irmão e o pai, e que deu aquela vontade de seguir o próprio caminho dele. Daqui a pouco vocês todos vão participar, podem ficar tranquilos. Eu já estou vendo ali a curva, mas ele falou: pai, divide essa herança aí, me dá o dinheiro, eu quero seguir a minha vida. E como a gente tem um livre-arbítrio, esse pai representa Deus, ele falou: sim, deu o dinheiro para ele, e a parte dele da herança, e olha, ele partiu para uma terra distante. Quando a gente fala assim, distante, é alguma coisa que a gente não tem aquela familiaridade. E lá, dizem os estudiosos, que ele foi visitado pela invigilância, pela insensatez, pela discórdia, pelas coisas materiais, foi visitado por isso tudo e caiu. Caiu porque naquela terra distante houve uma grande fome e ele começou a passar necessidades. E aí ele pediu ajuda àquelas pessoas daquela terra distante que eram também do mesmo nível vibracional daqueles que são visitados por vigilância, insensatez. Ele acabou vivendo ali com os porcos e queria se alimentar da pérola dos porcos, ali do alimento dos porcos ali. E aí eu quero ouvir um pouco vocês. Na passagem de Lucas, no capítulo 15, em que Jesus está respondendo umas pessoas que falam assim: mas espera aí, ele está comendo como uma pecadora ali, está tendo esses amigos aí, que história é essa desse Jesus está andando com essas pessoas de má vida aí? E Jesus conta essa história,
Logo depois que ele vai... Primeiro ele conta da ovelha que perdeu, né? O cara tinha 199 e ele pergunta, você acha que ele vai pegar a ovelha que perdeu? O pessoal vai. Então é isso. Então, esse filho aí, né? Então, ele está lá, aí ele começa a lembrar do pai dele, e aí agora vocês vão falar um pouquinho para mim. O Lucas fala assim, caindo em si. Aí eu queria que vocês me ajudassem aí. O que significa? Vocês já caíram em si alguma vez? É muito importante no processo de mudança cair em si. A gente está falando aqui das bem-aventuranças, desses estudos, mas como é que é esse negócio de cair em si, né? Ou tornar a si, ou se enxergar de dentro para fora? Porque isso é crucial no processo de mudança. Márcio, eu vou remeter àquela questão que eu falei da palestra da Carla, do imposto de renda, de eu correr atrás do meu interesse, de repente uma palestra, uma palavra, pluft. Falei, meu Deus, o que eu estou correndo atrás do quê? Uma avaliação. Talvez, né? Esse é um exemplo do cair em si. Sim, Eu acho que ele caiu em si pelo sofrimento que ele estava passando ali, e ele, que tinha tudo, não deu valor naquela época que ele tinha tudo. Ele queria buscar as coisas do mundo, e ele tinha tudo ali do pai. E as coisas do mundo decepcionaram ele, e ele caiu em si. Isso. Sofrimento. Essa é a primeira etapa da nossa reflexão, é esse tornar para si. É quando a gente quiser se melhorar, a gente dá aquela parada e olhar, né, entrar dentro da gente, por dentro. Hoje até a nossa meditação daqui a pouco ali tem essa passagem de olhar para dentro. O relaxamento não vai ser relaxa o seu pescoço, relaxa o seu pescoço por dentro e por fora. É por dentro e por fora. Você vai sentir o efeito dessa meditação que vai ser assim, que vai mostrar um pouco como é que é isso, esse momento da gente cair em si. É muito, muito importante isso. Agora, como é que a gente vai cair em si? Será, por exemplo, que... Eu vou dar uma ideia, que eu queria que a gente trouxesse uma ideia, porque nós estamos aprendendo junto. Será que quando a gente olha, por exemplo, alguém tem um local assim, aquele ursinho lá americano, como é que eu esqueci o nome dele? Poo, né? Maria tem pouco. Era um gordinho assim, né? Ele falava que ele tinha um lugarzinho especial dele, que ele gostava ali, onde é que ele fazia as coisas dele com ele mesmo. Aqui, algum de vocês tem aquele lugar especial, igual Jesus tinha o Monte das Oliveiras, ou olhar numa janela assim e ver o sol lá, igual... Cadê a Mary? Mary não está aqui. Que você olha o sol e aí você pode conversar um pouco com Deus, né? Ou talvez uma praia, ou um sol, ou você fecha os olhos. Alguém tem aqui algum lugar? Eu tenho a minha varanda, que todo dia, quando eu acordo, eu vou para a varanda e eu tenho um céu imenso para contemplar o sol, e ali eu faço a oração. Ótimo. Não é um lugar para cair assim, você eu cuido concorda? das minhas flores. Seria? Quem mais tem que poderia falar? Eu tenho. Jane gosta de escrever às vezes, ou fechar os olhos, não precisa, porque o nosso campo mental, a gente queria trabalhar isso aí. Diga. Eu tenho a minha janela da cozinha, que ela, bem na hora, nas 6 horas, que é a hora do Ângelo, que é a hora que o sol está se pondo, é a hora que eu faço a minha conversa íntima, né, com Maria, e faço as minhas orações. É ali, de pé, na frente daquela janela. E antes de eu vir para cá, na quinta-feira, eu fui fazer minha oração. Quando eu olhei para o céu, a nuvem estava... Sabe quando o sol está se pondo? Ela estava rosa. Aí ela estava colorida, porque ela estava rosa, e daí dava a interferência do azul do céu, sabe? A interferência de cores. E formou-se um coração. E dentro daquele coração uma nuvem, e aquela nuvem tinha quase que uma imagem, como a imagem de Maria.
E aí te deu inspiração. Meu, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, eu vou viajar amanhã. Aí eu fiz a minha oração, eu agradeci, eu peço por todo mundo. Aí eu faço a minha oração, eu converso com ela. Maravilha. Então maravilha. ali é o meu local. Mais alguém? E quinta-feira estava Um lugar ali. especial para cair nesse? Sim. É a praia, né? Quando eu tô chateada, eu tô bem vestinha, né? Aí for lá, olha aquela para as ondas, ouço aquilo maravilhar, né? E ali já me transporta, já escrevo, já falo com Deus, faço tudo. Já Isso muda. qualquer hora. Já muda. Não precisa ter hora, é só estar chateada. Quando é o mar, começa aquele barulhinho das ondas e aí vem tudo. Tudo de Maravilha. Eu gosto das 6 horas porque Gente, vamos. são as muita gente, sabe? As montanhas. Eu gosto de olhar as montanhas. Não vem visitar nós aqui. Tá ótimo. Mais alguém quer falar? Caindo em si, que agora nós vamos ter uma outra parte ainda, continuar aí. Primeiro ele cai em si. Caindo em si. O meu local não é físico, eu não Sim, tenho uma janela sim. nem uma praia, mas eu tenho o canal dos Operários da Paz, que é Bom. o meu lugarzinho onde eu Olha que sou boa em paz. responsabilidade aí. Bom, aí, olha só, na passagem de Lucas, fala assim, caindo em si, aí vai ter uma coisa mais forte do que caindo em si. Vocês acreditam que se poder, né? Caindo em si, levantou-se. Levantou-se e foi ter com seu pai. Então esse levantar, ele não foi levantado. Para nós evoluirmos, não adianta alguém pegar nossa mão e nos levantar. Nós temos que nos levantar. E isso está na terceira pessoa. Não é assim, foi levantado, levantaram ele. Não, ele levantou-se. E aí, esse ensinamento do filho perdido, que vai reencontrar o pai, ele tem dentro desse processo que a gente está refletindo aqui, esse processo da terceira pessoa, que aliás Jesus utiliza esse verbo na terceira pessoa em inúmeras partes. Eu acho que tem umas 20 passagens em que tem essa palavra, levantando-se, na terceira pessoa, com a mãe a sogra do Simão Pedro levantou-se depois que Jesus cuidou dela e foi fazer as coisas que ela devia fazer. Então é importante que nós, nesse processo de reencontrar com Jesus, que nós tomemos as nossas decisões. Palestras são bonitas, estudos são bons, música, os livros, a literatura espírita, mas a decisão é nossa. Esse momento de levantar-se. Alguma coisa aí dentro disso? Alguém já quer comentar? Eu acho que ninguém modifica ninguém. A pessoa tem que partir de dentro da própria pessoa mesmo. Então, através da vivência que não tenha sido boa, como o filho pródigo, e cair em si, né? E ver os seus erros e aceitar a mudança por ele próprio, né? Ninguém modifica ninguém, né? Muito obrigado, Sarinha. É exatamente isso. E a nossa conversa aqui, que a gente está fechando o trabalho, né, que a gente até agora já preparando para o Homem de Bem e já fazendo isso, é só essa posição nossa desse reencontro, partindo do princípio que algum momento no passado, porque vivemos lá em Capela ou em outros planetas, ou que já tivemos em religiões passadas, né, católica ou protestante, mas aquilo ali tocou, mas não tocou direito. A gente não caiu em si do jeito que deveria cair em si e nem levantamos. E hoje a gente está nessa doutrina que a gente aprendeu no passado aí, que é um remédio de boi. Assim, é um remédio muito forte, né? Como se a gente já tivesse passado pela religião católica ou passado pela protestante, mas não modificamos, ficamos na nossa. Aí você fala assim, não, vai lá, fala para eles que tem vida depois da morte, que tem obsessor, que tem comunicação com os espíritos, para ver se esse povo acorda, porque eles querem que a gente acorda, mas eles não podem acordar a gente por nós, a gente é que tem que fazer, né? Então esse aí é o processo que a gente gostaria de compartilhar, sem muita preparação. Esse estudo seria até do Marcelo Calvano. E fechando então,
Na carta de Hebreus, no capítulo 4, ele vai dizer que, o Paulo vai dizer que todos nós somos, temos assistência de Deus, nós somos um plano da assistência de Deus, e que Emmanuel, nesse aspecto, sem dizer que ele estava avaliando ali o Hebreus, ele vai dizer no livro Religião dos Espíritos que cada menino e moço do mundo é um plano da sabedoria divina a serviço da humanidade. Então todos nós estamos dentro de um plano, mas aí o Paulo diz nessa mesma passagem que a gente corre o risco de sermos desqualificados. E aí ele diz bem assim, porque pessoas de energias, de vibrações pesadas, mais rasteiras, eles também estavam no plano, mas eles não aproveitaram nada do que foi dado para eles, porque eles receberam as orientações, os ensinos, sem fé. E aí algumas pessoas aqui mencionaram que alguma coisa sobre a fé, desde o início, eu não lembrei quem falou, mas talvez uma das palavras-chave nesse processo de crescimento é termos fé. Quando a gente recebe esses ensinos, é preciso que a gente tenha fé nesses ensinos, tenha fé nessa crença também. Então é cair em si, levantar-se, mas também ter fé, acreditar. Porque se a gente não acredita, o ensino vem, né Adilson? Aí o ensino chega pra gente, chega esses ensinos, chegam as bem-aventuranças, mas a gente então não serve para nada, aí a gente é desqualificado. Né? Mas a gente está dentro de um plano. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Poucos os escolhidos. Os escolhidos, diz Emmanuel, são os que ficam, né? Os que permanecem. Não. Então era isso mesmo. A gente não vai se alongar aqui porque já é o terceiro estudo aqui. A gente só gostaria, antes de tudo, agradecer muito a Deus.